Contestação. Moçada, artigos 335 a 342 do Código de Processo Civil. E eu já faço o convite para você aqui embaixo no link acessar o meu canal de Telegram, porque lá eu deixo à disposição o roteiro de todos os nossos encontros, todos os nossos outros vídeos feitos aqui, inclusive dos slides anotados. E eu lembrei de falar disso, porque eu não falo em todos eles, mas eu lembrei de falar disso nesse vídeo em específico, porque aqui o roteiro tem 5 páginas, tem bastante coisa legal para a gente falar de contestação. Só para você ter uma ideia e te posicionar bem aqui antes de começar. Primeiro, nós temos que falar sobre preliminares de contestação, e eu estou indo só nos pontos principais, tá? Depois nós vamos falar sobre ilegitimidade, vamos falar sobre incompetência, que é um ponto bem legal, que tem que ser tratado por nós, e tem 2 princípios, que é o princípio da eventualidade e da impugnação específica dos pontos da contestação. Então, enfim, são pelo menos 5 pontos muito cobrados em prova, tá? Eu olhando aqui para as questões, eu falei, poxa, como tem coisa legal para a gente falar de contestação. Vamos lá então? Beleza, né? Artigos 335 a 342, o tema é contestação dentro do nosso CPC desenhado. Moçada, e aí é o seguinte, né? Primeira coisa aqui, o artigo 335, ele vai falar a respeito da intimação, né? Ou seja, do momento, né? Ou seja, do nosso momento, vou deixar técnico aqui, do começo do prazo. Tá? Veja, começo do prazo é tema de comunicação dos atos processuais, né? Ou seja, você vai identificar ali quando que haverá a publicação oficial nos autos do processo, depois aquela regra de você excluir o dia do começo e incluir o dia do final, tá? E por que que eu tô trazendo isso para cá? Porque, primeiro, o CPC traz isso. E ele fala o seguinte, que aqui na contestação, né, agora, como nós temos audiência de conciliação, nós temos algumas regrinhas interessantes, tá? Por quê? Porque a regra é que da audiência de conciliação e mediação que foi infrutífera, a parte ré sair intimada para apresentar a contestação no prazo de 15 dias. Então tá. Então o começo do prazo pode ser, primeira hipótese, né? Se dando ali, né, começo do prazo, vai ser a própria ata da audiência de conciliação e mediação infrutífera. Tá? Então veja. As partes compareceram, tentaram fazer acordo, não deu acordo. Você vai intimar ali na própria audiência e sairá constando da ata, né? Certifique do ofé também que a parte ré sai intimada para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar a contestação, tá? É a regra, pessoal, padrão, tá? Padrão. Mas o que que nós temos? Nós temos o seguinte, nós podemos ter uma situação em que essa audiência, ela seja cancelada pela dupla negativa. Tá? E ela não acontece. E aí, quando se dará, então, o começo do prazo para você apresentar esta contestação? O começo do prazo, nesse caso, se dará do pedido de cancelamento. Cancelamento. Veja, pessoal, se for cancelada a audiência, tá? Então, esse pedido não tem que ser apresentado 10 dias antes da audiência? Beleza, apresentou o pedido, o juiz consultou a petição inicial, a parte autora também não quer acordo, cancelou, pronto, cancelou. O prazo da parte ré começou ali, a hora que ela apresentou o pedido, tá? Beleza. E também, quando não for possível, né, de conciliar, vai ser de onde, pessoal? Vai ser da citação. Então, se nós tivermos um direito não autocomponível, né, como eu falei a vocês, alguns direitos indisponíveis, em relação aos quais não caiba conciliação ou mediação, a parte ré será citada para apresentar a sua contestação. Tá? Então, ela é citada, toma conhecimento e já começa a correr o prazo dela. Aí vai depender, foi citada pelo oficial, foi citada eletronicamente, foi citada por AR e toda aquela estrutura já é estudada. Na verdade, não é o nosso ponto principal de atenção, é esse aqui, sai da ata ou pedido de cancelamento. Esse aqui é a regra.
Beleza? A regra não, é o que a gente já está acostumado na regra da comunicação dos atos processuais. O que mais acaba acontecendo na prática é esse aqui, tá? É a primeira hipótese. Pois bem, tá ali. Aí nós temos o quê? Nós temos alguns outros pontos bem interessantes aqui a respeito desses pontos iniciais da citação, né? Nós podemos ter uma situação em que haja litisconsórcio. Ou seja, né, você vai ter lá o quê? Você vai ter um autor, por exemplo, e 2 réus. Tá? 2 réus. Aí, em casos como esse, qual que é o ponto aqui? A contagem do prazo de cada um deles se dá de forma individual. Tá? Então, se eventualmente eles forem citados, ou se eventualmente, né, eles peticionarem, forem citados direto para contestar, porque não cabe a conciliação, ou se os dois peticionaram pelo cancelamento e aí o juiz recebeu o cancelamento dos dois, a parte autora, por exemplo, foi lá e se manifestou também que não queria e o juiz cancelou a audiência, tá? Veja, nesse caso aqui, os termos iniciais se darão a partir dos seus peticionamentos ou a partir da juntada do mandado cumprido aos autos, tá? Então, quando houver litisconsórcio, leva-se em consideração a petição de não conciliação, certo? Tá? Ou leva-se em consideração a juntada do mandato aos autos. Tá? Então, o que você tem que entender aqui? Que você vai considerar, né, o respectivo pedido, ou você vai considerar aqui a comunicação de forma individual, tá? Eu vou colocar assim, individual. Não é do último, é da comunicação individual, certo? Beleza. Vamos lá. Então, primeiros pontos que nós temos aí sobre a contestação são esses. Outro ponto importante, aí seguindo a própria sequência da norma, é o artigo 336, que traz o princípio da eventualidade. O princípio da eventualidade, ele é muito simples, tá? Ele indica que toda a matéria de defesa tem que ser trazida com contestação. Toda. Tá? Aí você vai dizer, professor, mas o que isso tem a ver com a ideia de eventualidade? Né? Eu brinco o seguinte, não há espaço para um Harvey Specter aqui. Por quê? Lá em Suits, na série, o Harvey Specter é o seguinte, é um advogado muito bom, né? muito fantástico, e aí ele ganha todas as ações, né? E ele se vê nas situações mais difíceis, o processo está lá, o juiz pegou o martelo lá para dar a martelada, na hora que ele vai dizer que encerrou o caso, antes dele dar, ele para tudo, tira uma carta da manga, causa uma reviravolta no processo e vence. Isso não acontece no nosso direito. Por quê, pessoal? Porque nós temos no nosso sistema processual, né, o princípio da eventualidade. Então, toda a matéria de defesa não pode parte ser apresentada agora, parte ser apresentada depois. Não pode jogar a conta gotas. Não, ela tem que ser apresentada tudo junto com a contestação. E aí, a ideia de eventualidade, ela vem muito daquilo que você, quando estuda direito, às vezes, né, não consegue entender, ou principalmente se você tiver contato na prática. A parte ré traz a sua defesa. Eu não mantenho contrato com esse sujeito. Mas se eu mantiver o contrato, eu cumpri. Se eu não tiver cumprido, eu já cumpri uma parte. E se eu não cumprir uma parte, eu devo a ele, mas não devo tanto. Aí você pensa assim, mas gente, como que pode ele dizer primeiro que ele não tem contrato, mas depois ele tem contrato, depois ele cumpriu, mas se ele não cumpriu, cumpriu parte. Não parece um negócio contraditório? É isso. Por quê? Porque na eventualidade de a primeira tese não ser aceita, eu quero que a segunda tese seja aceita. Se a segunda tese não for aceita, eu quero que a terceira tese não seja aceita. Se a terceira tese não for, entendeu? É por isso. Então, toda a matéria de defesa tem que ser trazida junto da contestação. Tá. Seguinte, nós temos também, e aqui, pessoal, ó, orelhas em pé. Nós temos também aqui que
a contestação ela vem estruturada em dois grandes grupos de assuntos. As preliminares de contestação, que é o que nós vamos estudar, e o mérito. Ou seja, a defesa em si. Quando eu olho aqui para as preliminares, são temas que estão no entorno, mas que afetam, né, o desenrolar do processo em si. Então, ele traz problemas, geralmente de ordem processual, que vão impedir que o juiz veja o caso concreto em si. Tá? Eu vou listar essas preliminares, que elas estão no artigo 337, e você tem que saber todas, não tem jeito. Tá? Então, naturalmente, antes do juiz verificar se a autora tem ou não tem razão, o mérito, né, enfim, qual é a discussão, ele tem que ver se essas preliminares não esbarram a análise do processo e ele morre por ali mesmo. Tá? Vamos lá. Por exemplo, nós temos uma preliminar, que é a nulidade ou a falta de citação. Pô, você concorda comigo que se o réu não foi citado, é um problema? Se a citação foi nula, é um problema? Sim. Então, assim, por que você vai analisar a defesa se você tem um problema de citação? Vamos analisar isso antes. Se houve algum problema, vamos superar esse problema. Vamos fazer a citação, vamos ter que retomar o processo, talvez refazer a audiência de conciliação e mediação e assim vai. Tá? Pois bem, então fique atento quanto a isso. Aí nós temos o quê? Nós temos uma situação que envolve a incompetência. Incompetência do juízo, né? Tanto a relativa quanto a absoluta. Poxa, se o juiz é incompetente, você não vai seguir com o processo. Você vai primeiro ver se ele é competente ou não. Se ele não for, vai entregar o processo para quem for a autoridade judiciária competente para depois se seguir. Então, são assuntos que devem ser vistos antes, são preliminares. Tá? Vamos lá. Erro no valor da causa. Mesma ideia. Tá? Outro ponto. Se nós tivermos aqui uma situação, pessoal, de inépcia, né, que são aquelas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 330, né? Não dá para entender muito bem a petição inicial, não foram preenchidos os requisitos, tá? Inépcia da petição inicial. Se nós tivermos aqui, eu vou até colocar uma setinha para a gente analisar aqui do lado. Então, vou fazer um risquinho, vou sair da tela. Se nós tivermos 3 situações que são parecidas, mas diferentes, né? Perempção, coisa julgada, ou litispendência. Tá? Veja, pessoal, são situações bem interessantes, tá? O que você tem que entender aqui? No caso, vou começar de baixo. No caso da litispendência e também da coisa julgada, que dá para analisar junto, nós temos processos que são processos xerox. Então, você tem um processo inicial, você tem um processo inicial. A diferença é o seguinte, que você vai promover o processo xerox na coisa julgada depois de transitar em julgado primeiro processo, então você vai promover um segundo, e na litispendência, enquanto estiver correndo um processo, você vai promover o segundo. O que vai acontecer, pessoal? Né? Eu não vou entrar na tela aqui porque senão atrapalha. Essa segunda ação, ela tem um vício. É o vício de coisa julgada. Por quê? Porque a matéria já foi julgada. Né? A matéria já foi objeto de julgamento neste processo que tramitou. Tá? No outro caso aqui é a mesma coisa. Esse aqui também tem um vício. Por quê? Porque você promove uma segunda ação quando tem uma ação já em julgamento para analisar a questão. Então são vícios que devem ser analisados previamente até para se decidir se de fato esses dois processos serão extintos mesmo. Tá? E na perempção, nós temos o que, pessoal? Nós temos aqui uma sanção
por abandonos sucessivos. Você não vai estudar agora, mas é o seguinte, e aí vem cá em tela cheia para mim. Se nós tivermos sucessivos abandonos, né, pela parte autora, basicamente o seguinte, a parte autora ajuiza a ação, abandona. Ela vai lá, ajuiza a ação de novo, abandona. Ela vai lá, ajuiza a ação de novo, abandona. Se isso acontecer por 3 vezes, na terceira vez ela sofre a pena de perempto. Se ela promover um 4º ajuizamento da ação, ela não pode mais. Porque o abandono da ação não impede a repropositura. Ah, eu ajuizei uma ação, mas eu decidi abandonar porque minha prova é daqui a um mês, eu quero me concentrar na minha prova. Fui mal na prova, quero promover a ação de novo. Posso? Vou lá, ajuizo a ação. Aí vem um outro edital, de novo abandono a ação. Veja, eu posso abandonar 1, eu posso abandonar 2, eu posso abandonar 3. E chega. Tá? Então, preliminares aqui, volto para a nossa tela cheia, tá? Então vejam só, estamos analisando as situações todas, né? Nós temos ainda, vou voltar para outra tela aqui, ó. Agora eu posso voltar aqui embaixo. Nós também teremos como preliminares a conexão, tá? Se houver alegação de conexão, os processos têm que ser reunidos. Também temos como preliminares situações que envolvem incapacidade. A parte não tem, é incapaz, né? Ou vício de representação. Problema ali com a representação na empresa, por exemplo, se está o representante correto, ou até mesmo uma situação de falta de autorização. Ficou apertadinho? Ficou, mas vai dar. Que são as situações em que eu vou discutir, por exemplo, um bem imóvel que nós adquirimos na constância do casamento, eu e minha esposa, e não somos casados em regime de separação absoluta. Se eu for promover a ação, preciso de autorização dela, tá? Então, se não faltar autorização, isso pode ser objeto de alegação aqui. Falta de representação, né? Será que a pessoa que está como representante da pessoa jurídica de fato é? Incapacidade, será que a pessoa ela é, né, o assistente do adolescente, ela é o representante da criança lá nos autos, tá? Então tem que verificar essas situações todas, tá? Veja, preliminares, olhe quantas, e ainda temos mais, tá? Então eu sigo aqui na outra tela com as nossas bolinhas e com mais preliminares. Veja, convenção de arbitragem. Isso aqui é muito legal, tá? Por quê, pessoal? Porque aqui a ideia é o seguinte, as partes fazem um contrato, no contrato estabelece que em eventual lide, eventual conflito, ao invés de buscarem o poder judiciário, elas buscarão um árbitro, certo? Combinaram isso. Aí o que acontece? Vai lá a parte e promove a ação perante o poder judiciário. A outra parte pode vir dizer, peraí, preliminar. Antes de seguir para o mérito, o juiz tem que analisar se esse processo não tem que também estar perante o juízo arbitral, porque nós combinamos assim. Se o juiz reconhecer, o processo vai para o juízo arbitral. Tá bom. Nós temos ainda, né, a questão da falta de legitimidade e interesse. Já obsta o processo, já gera extinção do processo em resolução do mérito. Nós temos ainda, né, a falta de caução. Então, existem situações, são raras, tá? São poucas, em que a parte autora, quando promove a ação, tem que deixar o pagamento de uma caução. Isso pode se dar numa ação rescisória, isso pode se dar numa ação que é promovida por pessoa que não é domiciliada no Brasil, geralmente estrangeiro, mas também para brasileiro não residente, que tem que deixar a caução para pagamento de custas e despesas do processo, tá? Se essa caução não tiver, isso pode ser objeto de alegação nessa preliminar, tá? E também concessão, e aí a última, né? Concessão indevida de gratuidade. Então o juiz concedeu a gratuidade à parte autora, a parte terrena não concorda. Diz, olha,
foi conferida a gratuidade de forma equivocada. Vai alegar. Veja, pessoal, é tudo isso que é alegável, certo? Em sede de preliminar. Tudo isso tem que ser decidido antes, tá, pessoal? Tem que ser decidido antes. Aí tem um ponto importante. Embora isso possa ser objeto, né, possa ser objeto de preliminar, boa parte dessas matérias aqui podem ser conhecidas de ofício, ou seja, o juiz não precisaria de provocação lá na preliminar. Se o juiz sacar, ele pode vir e extinguir o processo de resolução do mérito pelos vícios que aqui estão descritos. Só que nós temos, pessoal, veja só, nós temos duas situações que elas não podem ser conhecidas de ofício, desse rol todo. E aí, você sabe qual é? Ou sabe quais são? Eu vou pegar um marca-texto aqui, vermelho. Veja, o juiz não pode conhecer de ofício a convenção de arbitragem. Tá? As partes têm que alegar que elas, né, convencionaram o árbitro, né, ou a parte ré. E também o juiz não pode conhecer de ofício a incompetência relativa. Que fique bem claro, a absoluta pode de ofício. Vou até puxar uma setinha aqui, ó. A absoluta, ela pode de ofício. Mas a relativa não. Tá? Então, só para ficar claro. Essas duas situações aqui, essa aqui e essa outra aqui, elas não podem ser conhecidas de ofício. As demais todas podem. Tá bom? Beleza, show. Encerramos as preliminares. Tá? Avançando, a gente supera o 337 e aí nós entramos no estudo do artigo 338, que ele é muito legal, mas muito legal mesmo, pessoal, tá? Na verdade, eu diria para você que o CPC foi muito esperto, né, do CPC anterior para o atual, em relação a esses dois temas que nós vamos tratar agora. Primeiro, a parte aqui da ilegitimidade e depois a questão da incompetência, tá? Então, vamos lá. Então, nós seguimos aqui na nossa análise, dentro da contestação, e vamos falar da ilegitimidade. Olha que louco isso aqui, pessoal. Houve um tempo que se eu quisesse alegar que eu era parte ilegítima, né, nós tínhamos uma hipótese de intervenção de terceiros, que era nomeação à autoria. Era muito comum isso para a seguinte situação, e todo mundo usava de exemplo, eu uso até hoje de exemplo, mas não de nomeação à autoria, mas de exemplo aqui de legitimidade. O que nós vamos ter numa situação de caso concreto, né? A parte autora, ela vai lá e promove a ação contra quem ela entende, num primeiro momento, que é o réu. E eles vão discutir uma questão de demarcação de terras, por exemplo. E ele aponta aqui como réu quem é, no final das contas, o caseiro. Pô, o cara está morando lá, ele acredita, ele não sabe que é o caseiro, mas ele acredita que é o réu. Só que o cara é o caseiro, o cara é um mero detentor, ele não é o proprietário. Tá? Anteriormente, o caseiro, quando isso acontecia, ele poderia nomear a autoria, dizer quem era que deveria estar na ação. Agora, pessoal, né, o que vai acontecer? Esse caseiro, ele vai basicamente fazer o seguinte, ele vai informar. Ele vai informar, dizer, ó, gente, eu sou o caseiro, não sou o proprietário. Nós temos uma outra pessoa que está aqui, que vai ser o proprietário. Certo? Não sou eu. Então ele vem e simplesmente informa, ó, tem um cara que é o proprietário. Não sou eu. Tá? Não sou eu. Beleza? Show. Aí, pessoal, ele vai informar. A partir do momento que ele informar, o que acaba acontecendo aqui? A parte autora vai ser intimada. O juiz vai dizer, autor, e aí? O que você vai fazer? E o autor tem 15 dias para fazer o seguinte, vou sair da tela aqui, tá? O autor, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele poderá, presta bem atenção que isso é muito interessante, ele pode substituir, então, tira o caseiro e coloca o proprietário, ele pode ignorar,
certo? Tudo bem? Ou ele pode incluir. Veja, cada verbo aqui tem um comando interessante, né? Por quê? Quando eu falo substituir, eu tiro o caseiro e coloco o proprietário. Quando eu falo ignorar, eu ignoro o proprietário e continuo quanto o caseiro, porque vai que o caseiro está mentindo. Ou incluir, eu digo, deixo o caseiro e coloco o proprietário junto. Isso. Interessante, né? E resolveu o problema. E simplesmente você resolveu o problema. Tá. Ah, professor, mas não tem consequência? Tem uma série de consequências, algumas interessantes. Por exemplo, vou sair de tela de novo. Aqui no caso de substituição, você concorda que a parte autora cometeu uma caca aqui? Ela deu uma escorregada? Pois é. Por essa escorregada que ela deu, porque ela deveria ter pensado bem e ajuizado a ação contra a pessoa certa. Nesse caso, o que vai acontecer? A parte autora, ela vai ficar responsável pelas despesas, pelas custas até então, que gerou no processo, e ainda vai pagar honorários. Só que ao invés de ser lá de 10% a 20%, aqui os honorários serão de 3% a 5%, é menor. Aí você diz assim, professor, mas por que isso? Por que vai pagar honorários? Porque você concorda que o advogado caseiro teve que vir para os autos do processo fazer a defesa para nomear o autor? Pois é. Por isso. Tá? Por isso. Beleza. Aí você vai dizer assim, tá bom. E por que o caseiro, professor, ele vai indicar quem é a pessoa? Ele não pode querer acobertar o patrão dele ali? Pois é. Se ele acobertar, opa, ele responderá ao final dos processos, se nós chegarmos à conclusão de que a parte ré, ela é ilegítima, ele responderá ao final do processo pelas custas e despesas de todo o trâmite desnecessário do processo. Até o momento que se chega à conclusão de que tem que ser uma outra pessoa. Tá? É uma forma de você dizer assim, ó, cara, fica esperto, não é bem assim. Tá bom? Beleza. Aí, só para eu encerrar aqui para você pensar comigo, você vai dizer, professor, mas então tá, se ele substituir e der ruim, ele paga isso. Então não é melhor ignorar? Mas aí se ele deixar o processo tramitar até o final e ele ignorar é pior, porque ele perde duas vezes. Ele perde porque vai pagar despesas, custas e honorários. Inclusive os honorários vão ser maiores, né? Inclusive os honorários serão maiores e ainda ele não ganhou a ação, vai ter que ajuizar uma nova ação. E por que ele não vai incluir, então, não é o melhor? Veja, pessoal, porque incluir é a certeza de que você vai perder também. Porque você vai ter a condenação, se for do proprietário, beleza, você vai ganhar em relação ao proprietário. Não vai pagar despesa, não vai pagar custa, não vai pagar honorário. Mas em relação ao caseiro, você vai pagar custas, despesas, honorários, inclusive os honorários serão de 10% a 20%. Então aqui, veja só, o mais indicado no final das contas é um ato de bastante responsabilidade para você ajuizar. Ajuizou errado, pensar muito bem o que você vai fazer aqui. Porque senão o seu problema só pode escalar e ficar maior. Interessante? Poxa, animal. Com todo respeito, é um negócio muito interessante, muito bem construído pelo nosso Código de Processo Civil, tá? Então, tá ali 338 e também o 339, tá bom? Vamos lá. Avançando agora, né, dentro desses temas legais, nós temos o tema agora da incompetência. Esse aqui também é muito bom. E esse aqui, pessoal, né, acontece muito para evitar a sacanagem de ação que é ajuizada fora do foro, ou fora da competência territorial. Tá, vamos lá. Vamos supor a seguinte situação. Né? A parte autora promove uma ação contra a parte ré. Tá? E aí o que acontece? Nós temos, né, isso nós temos ali, que a parte autora ela está domiciliada em Curitiba, e a parte ré está domiciliada em Fortaleza. Certo? Beleza. Aí o que aconteceu? Linha do tempo do processo. Tá? Acho que com uma linha do tempo vai dar certo. Vamos lá. A hora que a parte autora vai apresentar a petição inicial, ela apresenta essa petição inicial em Curitiba.
Eu falo assim, tô com preguiça. Vou apresentar em Curitiba. Gente, se for uma discussão sobre direito contratual, né, direito pessoal, direito contratual, é foro do domicílio do réu. Deveria ter sido ajuizado em Fortaleza, mas foi em Curitiba. Tá? O que vai acontecer? Vamos lá. Processo padrão. Registro, distribuição, tudo segundo o que vier na petição inicial. Admissibilidade, citação. Quando nós temos a citação do réu, o réu vai fazer o quê? O réu não vai vir aqui no processo que está em Curitiba, está numa vara civil em CTBA, não vai vir aqui. O que o réu vai fazer? Deixa eu só apagar isso aqui e arrumar, que a minha letra ficou feia, tá? Então vamos lá. Uma vara civil em Curitiba, ele não vai fazer isso. Ele não vai vir se defender aqui. Olha o que o CPC permite a ele. Permite que ele venha e apresente no seu foro de domicílio, foro do domicílio do réu, ou seja, numa vara civil lá em Fortaleza, presta atenção, Fortaleza, da sua defesa. Ele vai lá em Fortaleza e vai fazer o quê? E vai trazer a alegação de incompetência. Então ele vai trazer uma petição em que ele vai trazer a alegação em que ele vai alegar incompetência. Certo? Caraca, é isso mesmo? É isso mesmo. O que vai acontecer? A hora que essa petição for juntada, o juiz daqui vai mandar o processo para lá. E você vai pegar essa petição e vai trazer para cá. Você trouxe a petição para cá, o que vai acontecer? O juiz da vara de Curitiba vai decidir quanto à competência, certo? E aí o juiz vai proferir uma decisão. Gente, essa decisão aqui, você concorda comigo que ela pode ser duas? Ela pode ser pela competência da Vara Civil de Curitiba ou pela competência da Vara Civil de Fortaleza. E poderia ter até outra, ou a incompetência da Vara Civil de Fortaleza, ou de Curitiba. Tá? Podia ser a de Fortaleza, ou sei lá, de Recife, qualquer outra. Mas ou pela competência, né, de Curitiba ou não. Se for a competência de Curitiba, o processo segue aqui. Então vamos pegar marca-texto aqui. Ó. Se for competente a Vara Civil de Curitiba, o processo segue aqui. Se eventualmente chegar à conclusão de que a competência é lá de Fortaleza, o que vai acontecer? O processo todo vem para essa vara em Fortaleza. E ele segue a partir daqui. E aí, esse se torna o processo principal. É isso. Cara, isso aqui é animal. É muito interessante o modo como isso foi construído no CPC. Tá? E é o artigo 340, tá? Eu desenhei todo ele aí para você. Bacana? Legal? Show. Vamos lá. Como eu disse, é só para você ver como esse bloco realmente ele ficou um bloco bem detalhado, com algumas informações muito boas, tá? Veja só, temos ainda que trabalhar aqui com vocês um princípio. Esse é bem objetivo, tá? Que é o princípio da impugnação específica. Tá? Princípio da impugnação específica. Moçada, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte. A parte ré, quando traz a sua defesa, ela não pode trazer uma defesa dizendo assim, o autor não tem razão. Ela não pode fazer uma defesa por negativa geral. Ela tem que trazer uma defesa específica, batendo ponto a ponto.
Se a parte autora traz 5 argumentos, ela trará 5 contra-argumentos. Porque se ela, dos 5 argumentos, atacar 3, significa dizer que 2 ela concordou com o autor. Tá? Então, incumbe ele a se manifestar precisamente sobre as alegações todas. Tá? Todas. O que não for impugnado gera presunção de veracidade. Tá? Então, veja, vou colocar aqui. O que não for impugnado presume-se. Verdadeiro. Tá, beleza. Claro, só não haverá essa presunção, ou seja, só não haverá essa presunção se for algo que não possa ser objeto de confissão, né? Não for admitida a confissão, se eventualmente não estiver acompanhado de algum documento que a lei exija, ou se houver alguma contradição com a defesa no seu conjunto, tá? Então vamos lá. Então eu vou presumir verdadeiro. Aí eu vou colocar aqui, ó, exceto não caiba a confissão. Não caiba a confissão, exceto, né, faltar documento. E claro, o documento tido como imprescindível. Ou se houver alguma contradição. O juiz perceber que no final das contas ali, né, os argumentos da parte autora, né, estão em contradição ali no conjunto como um todo. Beleza, tá? Então o princípio da impugnação específica. Perfeito. E até como resultado, né, né, do princípio da eventualidade que nós trouxemos ali, nós temos o seguinte, que depois da contestação não podem ser produzidas novas alegações. Porque lembra que eu tenho que trazer tudo, tá? E aí eu só posso trazer novas alegações em alguns casos, né? Ou seja, se for referente a fato ou direito superveniente, algo que aconteceu após, né? Se for algo que o juiz possa conhecer de ofício, porque aí é matéria de ordem pública, ou ainda se houver previsão em lei que permita o conhecimento posterior. Caso contrário, pessoal, o que foi dito, o que não foi dito, não mais poderá ser dito. E aí, curtiram? Muito bom, né, pessoal? Nós temos aí uma análise completa da parte de contestação, mas eu não estou encerrando. Eu vou passar aqui com você fazendo uma rápida revisão dos principais pontos, até porque esse bloco ficou um bloco razoavelmente extenso. E aí, enquanto você revisa comigo, já vai deixando seu joinha, deixa o seu comentário, faz inscrição no canal, me ajuda, tá, pessoal? E compartilha isso. Lembrando que na descrição você encontra os slides anotados e também o nosso roteiro. Então, bora lá revisar para fechar. Ó, o que nós temos? Quando que dá o começo do prazo para contestação? Da audiência que não aconteceu ou do pedido de cancelamento quando houver o cancelamento. Ou senão pela citação tradicional, se eventualmente acontecer. Né? Lembrando que quando tem litis consortes, você vai considerá-los de forma individualizada ali na petição de não conciliação, até mesmo na juntada do mandado aos autos para fins de citação. Perfeito. Princípio da eventualidade, toda a matéria tem que ser apresentada. Novos argumentos só se for fato direito superveniente, de ofício ou previsão em lei. Ok? Vamos lá. Preliminares de contestação. Tem que saber todas. Nulidade ou falta de citação, incompetência relativa ou absoluta, erro no valor da causa, inépcia, conexão, incapacidade, vício de representação ou falta de autorização, perempção, coisa julgada ou litispendência. Lembrando que temos outras hipóteses.
convenção de arbitragem, falta de legitimidade de interesse, falta de caução, concessão indevida de gratuidade. Todas são conhecíveis de ofício, exceto convenção de arbitragem e incompetência relativa, porque a absoluta pode conhecer de ofício. Cuidado. E legitimidade civil, né? É lá a situação do caseiro. O que o réu, que entende que não é réu, faz? Ele indica. Só isso. Aí a parte autora pode substituir, ignorar ou incluir. Tá? Se eventualmente substituir, paga despesas e custas e 3 a 5% do honorários de quem ele indicou como réu inicialmente de forma equivocada. Tá bom? Lembra que o réu tem que fazer essa indicação, senão depois ele que responde pelas custas e honorários. Custas, despesas e honorários. Na incompetência, o que eu tenho? Eu tenho a situação de poder trazer a minha alegação de incompetência no juízo do meu domicílio. Se o juiz reconhecer, o que acontece? O processo vem todo para cá e o juízo de Fortaleza se tornou, no caso, prevento, o juízo do domicílio, tá? Se for outro juiz, não tem problema, tá? Mas eu ainda posso apresentar no meu domicílio, com certeza. E, por fim, princípio da impugnação específica, a dizer que toda a matéria de defesa deve ser trazida quando da apresentação da contestação. E aí, curtiu? Ficou legal, né, pessoal? E mais do que legal, ficou mega completo para todos vocês. Beijo no coração e a gente se vê. Até mais.